qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Hoje o professor José Álvaro Moisés fala sobre a Carta pela Democracia e o contexto que a cerca. Amanhã será um dia muito especial para a história política do Brasil. Celebrando os 45 anos da Carta aos Brasileiros de combate à ditadura militar, lida pelo professor Goffredo da Silva Teles Júnior, no dia 11 de agosto de 1977, será lida na Faculdade de Direito do Largo São Francisco a nova Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, do império da lei e da integridade do processo eleitoral, mas principalmente contra as ameaças de adiamento das eleições e contra a anunciada disposição do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, de não aceitar os resultados da manifestação popular soberana que ocorrerá no dia 2 de outubro. A nova carta já teve cerca de 1 milhão de assinaturas e foi escrita por professores, juristas, juízes e procuradores de justiça, com o objetivo de dar uma resposta vigorosa às manifestações do presidente da República, falando de fraudes e de manipulação de resultado das eleições de 2014 e 2018, sem, contudo, apresentar quaisquer provas sobre as suas afirmações. O presidente age com o objetivo de desacreditar a lisura da urna eletrônica e, mais grave, investe contra a própria justiça eleitoral, agredindo diretamente ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Em manifestações recentes, omite também o fato de que a sua proposta de substituição da urna eletrônica pelo voto impresso foi recusada pelo Congresso Nacional e se esforça para envolver as Forças Armadas como instituição na contestação do sistema eleitoral. O presidente da República fez também uma reunião no Palácio da Alvorada, com várias dezenas de diplomatas acreditados no país, com o objetivo de desqualificar as estruturas institucionais que servem de base para o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Surpreendendo completamente seus interlocutores diplomáticos, Bolsonaro deu a entender que, diante de sua previsão de derrota eleitoral, busca justificar por antecipação uma reação que ocorrerá fora dos princípios constitucionais. A reunião com os embaixadores foi um fracasso, verdadeiro ponto de não retorno das ameaças antidemocráticas de Bolsonaro, mas teve o mérito de levar a sociedade civil a acordar para a necessidade de reagir. A carta recebeu a adesão de milhares de intelectuais, artistas e advogados, mas também de empresários de diferentes áreas da economia, cuja preocupação central são os efeitos que o comportamento irresponsável do presidente gera para o funcionamento dos negócios. Não se trata de um documento de disputa eleitoral, mas de uma manifestação plural em defesa da democracia que será lida em várias partes do país. Ainda que por sua natureza não faça menção a questões que afetam a qualidade da democracia, como a necessidade de enfrentamento das desigualdades ou combate à corrupção, a Carta é a expressão de um novo movimento destinado a reconstruir a legitimidade do regime democrático. Pois, ao afirmar o império da lei e a igualdade de todos perante ela, ajuda a recriar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Tanto é assim que estimulou a Fiesp, a Febraban, setores do agronegócio e diferentes centrais sindicais de trabalhadores a também se pronunciarem em defesa da democracia. É uma frente democrática ampla que, com outro documento que também será lido amanhã, sustenta a ideia de que a democracia é um sistema político cuja manutenção interessa a todos esses segmentos sociais, para que possam defender seus diferentes interesses em um ambiente de tolerância política e, ao mesmo tempo, conviver pacificamente, mesmo quando enfrentam os conflitos sociais e políticos legítimos das sociedades complexas e desiguais como a nossa. Essa nova mobilização da sociedade civil abre um tempo de esperança para a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, um grande desafio, que é o de saber como todos nós faremos para aperfeiçoá-la
e para melhorar a sua qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre liberdade e a democracia? Um grande passo para a democracia. No começo do século XIX, um francês chamado Benjamin Constant proferiu um discurso famoso em Paris. Esse discurso referia-se a uma distinção que ele fez entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Ele distinguia a liberdade que foi vivida em Atenas no ápice da democracia, no século V a.C., da liberdade dos modernos, tal como a liberdade que se experimentava a partir da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Qual é a grande diferença entre a chamada liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos? A liberdade dos antigos era exercida na praça pública, e a praça pública tinha em Atenas o nome de ágora. Tudo aquilo que era importante, tudo aquilo que se revelava fundamental para a vida pública era decidido na ágora, em assembleia, diretamente pelos atenienses. Mas a liberdade antiga, ou a democracia direta, não conhecia a liberdade privada, não conhecia os direitos civis, não conhecia, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de pensamento religioso, as liberdades que hoje são conhecidas como os direitos sexuais e reprodutivos, a liberdade de expressão livre de opiniões em relação à vida privada e não apenas em relação à vida pública. As mulheres não eram livres nesse sentido. Há aqui a diferença fundamental entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, porque a liberdade dos modernos é a liberdade em que a liberdade antiga se integra à liberdade privada. Mas a liberdade antiga não poderia ser exercida nos estados territoriais modernos, que eram grandes demais, muito maiores que as cidades-estado gregas. Portanto, houve aqui a institucionalização da representação popular, o direito de voto. A liberdade dos modernos deu origem ao chamado Estado liberal. E no século XIX houve um casamento. Esse casamento foi celebrado, mais especificamente no século XX, entre as liberdades do Estado liberal, que pregava o Estado mínimo, e a democracia, a representação popular. Professor Alberto do Amaral, teremos uma semana muito importante para a democracia e a liberdade, né? Esta é uma semana importante, porque nós estamos celebrando a democracia por intermédio de algumas cartas elaboradas por entidades representativas da sociedade civil, entre as quais a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que reúne grande parte da população brasileira que já manifestaram experiências anteriores o seu apreço pela democracia. O que significa que nós precisamos da democracia para garantir as liberdades públicas e as liberdades privadas. Mas nós precisamos também melhorar a representação democrática. Nós precisamos dar mais vozes às minorias, às mulheres, aos negros, às pessoas com deficiência. Precisamos garantir uma maior participação dos cidadãos nas decisões populares. Precisamos implementar medidas mais avançadas de iniciativa popular. Precisamos, enfim, fazer que a democracia represente mais autenticamente os interesses do povo, ao invés de ser a manifestação do interesse específico de alguns privilegiados. Nós precisamos manter a democracia liberal, mas nós precisamos estar certos
é que o aperfeiçoamento da democracia liberal, como é essencial a manutenção das liberdades, como são essenciais, decisivos para que a vida democrática se consolide em sua plenitude. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Inteligência artificial e saúde mental. Ou será que é inteligência artificial versus saúde mental? Essas são duas palavras-chave do debate contemporâneo na área de tecnologias de informação e comunicação, cultura digital, relações entre homem e máquina. De um lado, há uma aposta crescente na inteligência artificial. Trata-se de fazer com que as máquinas pareçam cada vez mais com seres humanos conversando naturalmente. De outro lado, a própria interação com sistemas, com algoritmos, com softwares que parecem até mesmo se tornar conscientes numa relação com o ser humano, leva muita gente a ter problemas de saúde mental. Nunca crianças e adolescentes foram tão infelizes, segundo as principais pesquisas que vêm sendo publicadas, e os indicadores de saúde mental vêm piorando ao mesmo tempo em que a oferta de profissionais para cuidar de tanta gente estressada, deprimida ou com problemas até mesmo de identidade como avatar ou como ser humano, a oferta de profissionais também diminuiu. A própria pandemia tornou a questão da saúde mental tão importante quanto a saúde física, mesmo porque o vírus do Covid-19 também afeta funções neurológicas e a Covid longa traz, de fato, problemas para o nosso nível de consciência, capacidade de concentração. Enfim, nós vivemos um mundo em que, paradoxalmente, há um crescimento simultâneo e talvez correlacionado entre o aumento das nossas interações digitais e, portanto, nossa convivência com softwares, algoritmos e inteligência artificial. Tudo isso torna-se mais presente, mais cotidiano, ao mesmo tempo que os indicadores de saúde mental e também de saúde física vão piorando de uma forma sem precedentes, ou seja, demanda por serviços de assistência à saúde, sendo que não há oferta de profissionais suficientes. O paradoxo torna-se ainda mais angustiante se a gente pensar que os próprios softwares e a própria inteligência artificial vai se tornando uma ferramenta praticamente inevitável no atendimento a questões de saúde mental, talvez geradas pela própria tecnologia. Professor, esse é um círculo vicioso ou um círculo virtuoso? Alguns episódios recentes, por exemplo, no Google, levaram à demissão de alguns dos técnicos da empresa. Por exemplo, recentemente, um engenheiro foi afastado depois de comunicar aos seus superiores que um programa de inteligência artificial tinha se tornado senciente, ou seja, tinha adquirido a capacidade de ter percepções conscientes do ambiente. Foi publicado o diálogo entre o Blake Lemoine, que também é um pastor cristão e trabalhava no Google, o diálogo dele com a Lambda. Lambda, que é a sigla para Language Model for Dialogue Applications, ou seja, um modelo de linguagem para aplicativos que tem o diálogo como aspecto central da interação entre o ser humano e a máquina. Essa é a questão ética central. É possível desenvolver essa inteligência artificial além dos sistemas de supervisão, monitoramento, controle, identificação de padrões comportamentais e até mesmo o oferecimento de recompensas para quem se comporta bem, para quem segue os preceitos de uma boa saúde ou para quem cuida do meio ambiente? Em que medida a interface artificial vai substituir o face a face entre seres humanos? Entre a inteligência artificial e a saúde mental, são muitos os problemas que inevitavelmente serão, pelo menos, atacados com mais inteligência artificial. Semana que vem voltamos comentando tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, esta semana o senhor presenciou um caso muito sério que tinha tudo para dar errado. Nos conte essa história. Tem a ver com bullying, não é isso? Nessa semana, um garoto de 11 para 12 anos quis ser atendido no ambulatório de pediatria sem a presença da avó que o acompanhava. Seu pai abandonou o lar, sua mãe trabalha para sustentar a família e sua avó o trouxe até nossa presença porque ele estava muito deprimido, segundo ele. No consultório, diante da residente de pediatria, ele comentou que sofria bullying na escola e que o seu pensamento era de matar aqueles que o gozavam e depois dar cabo de sua vida. A médica residente ficou muito aflita com esse caso e me procurou para saber o que fazer. Quem trabalha na linha de frente já sabe a grande dificuldade de se encaminhar casos como este para a rede pública. São semanas ou meses de espera sem sucesso. Procuramos então ligar para o CAPS-AD da região, CAPS Infanto-Juvenil da região do Butantã, que disse que não poderia atender esse caso pela urgência que ele demandava. Conversamos com um colega psiquiatra que nos orientou encaminhá-lo para o pronto-socorro da Lapa, que tem atendimento psiquiátrico 24 horas. Felizmente, o Serviço Social conseguiu uma vaga no CAPS Infanto-Juvenil da região de Osasco, que se prontificou a atendê-lo no dia seguinte e assim foi feito. Demoramos em torno de 3 horas para solucionar o encaminhamento. Enquanto esperava as ligações feitas, que não são rápidas e muitas vezes não são eficientes, conversei com a avó e com seu neto, dei-lhe vários livretos do Dr. Bartô para passar o tempo, enquanto resolvíamos o que fazer com ele. E dei também o livro 12 Passos para uma Vida Mais Feliz. Quando retornei, a avó disse que ele já havia decorado os 12 passos para não cair nas drogas. O sofrimento de uma criança pode direcioná-la para um caminho errado. Já provamos que a criança obesa, por exemplo, que sofre bullying, tem mais facilidade para o uso de drogas. Temos obrigação de conversar sobre esse assunto com nossos filhos ou pacientes, porque eles não devem sofrer bullying, mas também não devem fazê-lo. Doutor Lotufo, qual foi o desfecho desse caso, hein? Primeiro eu quero parabenizar a todos que se envolveram no caso, tentando o melhor para esta criança, esse pré-adolescente e sua família. A preocupação da médica que fez o primeiro atendimento, ao assistente que se envolveu no caso, ao psiquiatra do HU, que mesmo não atendendo crianças ou adolescentes se prontificou a ajudar, ao nosso serviço social e ao CAPS Infanto-Juvenil de Osasco, que percebeu a necessidade de um atendimento de urgência. Comunico que essa criança de 11 anos foi atendida por 3 vezes já no CAPS Infanto-Juvenil de Osasco por uma equipe especializada. Está feliz, sem risco atualmente de estragar sua vida e de outras pessoas. Uma equipe com interesse em resolver uma situação complicada e o empenho de outros setores facilitou um final feliz. Mas, infelizmente, há no sistema muitas falhas e se nós tivéssemos desistido depois da primeira negação de atendimento, poderíamos ter complicações sérias. O Brasil tem setores de atendimento de primeiro mundo, mas ainda tem dificuldades em coisas básicas. Psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras infantis, reabilitação, fisioterapia, tratamento oncológico para os nossos pacientes fumantes são difíceis de aceitação. Precisamos melhorar o atendimento da rede primária, pois a fila é grande. Um grande abraço a todos. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, futuro do software. Luli, dizem por aí que a programação é a profissão do futuro. Essa, pelo menos, as máquinas não vão tirar de nós.
Engano seu. Programação não é uma profissão do futuro. Programação é uma profissão do presente. No futuro, aliás, as máquinas provavelmente vão fazer programas elas mesmas. E o que a gente conhece hoje como programador ou vai ter que se atualizar muito, ou provavelmente também vai perder o emprego. Vem por aí uma nova geração de software, um software autoprogramável. Um programa autoprogramável? Então as máquinas já ficaram inteligentes? Não, isso não quer dizer que as máquinas ficaram inteligentes, mas certamente ficaram muito melhores. A gente tem hoje computadores muito mais potentes, esses computadores estão ligados a sistemas de grandes bases de dados e eles estão todos conectados. Isso faz com que a gente use redes neurais e aprendizado de máquina para poder identificar novos problemas e desenvolver novas peças de código com ou sem nenhuma interferência humana. Isso faz com que os sistemas computacionais fiquem muito mais ágeis. De que forma esses programas são diferentes? Pois é, mas é realidade. Na verdade, a hora que a gente tem essas máquinas muito poderosas, elas vão começar a funcionar como um sistema imunológico de uma pessoa. Ou seja, a máquina vai identificar uma variedade de padrão e já vai desenvolver automaticamente um programinha para corrigir ou para acertar isso. É mais ou menos como se você tivesse uma estrutura ou de segurança ou de controle de tráfego nos semáforos de uma cidade que entendesse as variações do trânsito e entendesse até variações mais extremas, como enchente, como blackout, coisas do gênero, e conseguisse se reprogramar baseado nisso. É uma coisa muito bacana que vai funcionar mais ou menos como o nosso sistema imunológico, e que identifica um problema e já resolve sem agir, sem chamar nenhuma pessoa no meio do caminho. Então, o software de hoje está obsoleto? Não, na verdade, o software de hoje não está obsoleto, né? Sim, se você for considerar esse novo tipo de software, sim. Porém, esse novo tipo de software não é para todas as coisas, né? O seu videogame talvez mude, mas dificilmente o programa que tira fotos no seu celular vai mudar, ou mesmo o seu editor de texto vai mudar. O que vai acontecer é que, para determinados usos específicos, esse tipo de programação, do mesmo jeito que a computação quântica e tudo que se fala dos novos tipos de computadores, vai ser usado. Coisas que hoje a gente tem que usar pilhas e pilhas e pilhas de programas e muitas pessoas envolvidas, pode ser desenvolvido por uma nova categoria de software. Então o que vai acontecer é o seguinte: o programa de hoje vai continuar existindo, mas provavelmente para novas soluções ou para problemas que a gente nem imaginava ter uma solução matemática, esses novos programas vão vir para resolver. O futuro é bem fascinante. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Usada para tratar doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, a estimulação elétrica transcraniana promete agora ajudar também na recuperação sensorial de lesões provocadas pelo AVC. São aplicações a partir de eletrodos não invasivos e indolores que estimulam a reabilitação motora de braço e perna e visual do lado esquerdo do corpo. A negligência espacial unilateral é um déficit neurológico comum em lesões do hemisfério cerebral direito, geralmente causadas por acidente vascular cerebral, em que o paciente para de prestar atenção, tem dificuldade para perceber estímulos sensoriais e sensitivos provenientes do hemicorpo esquerdo, então do braço esquerdo, da perna esquerda, do campo visual à esquerda. Esse quadro pode acontecer em até 50% dos indivíduos com AVC do hemisfério cerebral direito, e pode ser persistente em até 75% desses pacientes numa fase crônica, prejudicando muito a qualidade de vida e a capacidade do paciente fazer uma reabilitação adequada. Mas nessa semana os resultados interessantes vieram de um estudo que foi publicado na revista Annals of Neurology, um estudo brasileiro de pesquisadores aqui do Brasil, coordenados pelo grupo de pesquisa em neurologia vascular lá da Unesp de Botucatu. Esse estudo randomizado testou uma intervenção com estimulação elétrica transcraniana para o tratamento da negligência espacial unilateral em pacientes pós-AVC.
E, felizmente, os resultados desse estudo foram positivos, mostrando que a estimulação elétrica transcraniana, associada a um protocolo de reabilitação por 7,5 semanas, parece melhorar a evolução clínica da negligência espacial unilateral após AVC e pode ser uma opção terapêutica para esses pacientes. Este foi o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.